E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta, e hoje a gente tem um programa mais especial ainda. Semana retrasada, vocês viram que a gente falou sobre questões de reforma tributária, e hoje a gente vai dar continuidade no tema, porque a gente vai falar sobre reforma da renda, e eu tô aqui com um especialistíssimo advogado, professor, doutor Bruno Nosso. Seja bem-vindo, irmão. Tudo bom? Como é que você tá? Petra, primeiro agradecer o convite aqui. É isso. Certo, é sempre um grande prazer estar com vocês, me colocando sempre à disposição, certo? E como você falou, né, um bate-papo. Isso, uma resenha. A ideia é justamente essa várias resenha. Consultorias gratuitas eu vou fazer sobre o imposto de renda hoje aqui. Claro. Vou aproveitar, porque é assim que funciona. Queria também dar boas-vindas à minha colega de bancada, Ivy Lira. Tudo bom, Ivy? Ivy não veio hoje, gente. Desculpem, por favor. RH, anota aí no ponto para depois a gente conversar sobre isso na reunião semanal aqui, que Ivy realmente está bagunçando. Brunão, velho, a gente semana passada fez um programa aqui sobre... a gente está num contexto de reforma tributária mais profundo, diferente de algumas alterações que a gente passou nos últimos anos, que eram sempre questões mais pontuais. A gente nunca teve... Há muitos anos não se tem uma grande reforma. O governo atual dividiu isso, né, em alguns pedaços. Então, ele primeiro foi trabalhar a questão constitucional da tributação sobre o consumo, aí depois a legislação infraconstitucional, e agora a gente está no momento de falar sobre a reforma da renda. Primeiro, eu queria que você me falasse se para por aí, ou a gente tem ainda mais fatias para vir depois dessas duas, ou a grande divisão que a gente tem realmente é essa, a tributação sobre o consumo e a tributação sobre a renda. Veja só, Petra, assim, os regimes ocidentais, eles normalmente têm 3 bases de tributação. Normalmente é patrimônio, é renda e é consumo. Sim. Certo? Assim, eu não vejo, pelo menos no momento atual, nenhum movimento mais assíduo no sentido de modificação profunda do regime de tributação do patrimônio. Certo? Patrimônio estaria falando basicamente de tributos IPTU, IPVA. IPVA, Sim. Exatamente. E a gente já teve, vale salientar isso, que a gente teve quando foi aprovada a emenda constitucional 132, que é a da reforma tributária, a gente teve ali um jabutizinho, né, digamos assim, um jabuti meio que transverso, porque se falava da alteração da tributação no consumo, mas foi inserido ali justamente um ponto que eu sempre achei particularmente bastante justo, que era a questão da não tributação pelo IPVA de aeronaves e embarcações. Então, isso foi inserido ali no meio, absurdo, né? Fora do contexto, exatamente. E antes existia o entendimento do STF no sentido de que embarcações e aeronaves elas não deveriam pagar o IPVA, o que eu sempre achei injusto, né? Se você tem um motociclista que leva a nossa comida, ele tem que pagar o IPVA, qualquer pessoa que tem um veículo automotor, ela também teria que recolher. Sim, justo. Pelo menos assim me parecia, do ponto de vista da justiça fiscal, algo pouco justificável, né? E assim, quando você lia, inclusive, os votos do STF, assim, às vezes eu me senti embaraçado mesmo. Vergonha ali. Vergonhado, exatamente. Porque, a gente não pode dizer que o avião é um veículo automotor, porque ele é conduzido pelas questões aerodinâmicas, né? A embarcação, a questão do empuxo. Então, para você dar umas justificativas assim, completamente sem pé nem cabeça, né? Você tinha até um argumento... triste, né? Você tinha até um argumento que eu achava que era mais forte, aquela questão do IPVA ser um antigo que a gente chamava, né, taxa rodoviária única. Então, ele na verdade, foi uma conversão dessa taxa em um imposto. Ok, então a gente está considerando um aspecto histórico. Agora, esses outros argumentos de que realmente eu ficava com vergonha. E já está rolando? Já estão pagando IPVA e... A lei já autoriza a cobrança, né? Mas eu acho que isso gerou um desgaste tão grande, essa parte de tributação ultimamente tem gerado um desgaste tão grande que eu acho que os governos estão ainda, digamos assim... Devagarzinho, exatamente. Eu acredito que a partir de 2026 aí a coisa mude de figura. Mas a legislação, por exemplo, estadual da Bahia... ela já tem a previsão e já tem a possibilidade dessa cobrança. Bom, então quando quiser cobrar, já pode. Já está tudo legislado, ele só precisa... Acho que vai depender, inclusive, de alguns tipos de adequação de cadastro, né? O pessoal vai ter que começar a entender as vicissitudes, porque um carro é tudo muito simples, o sistema já existe há muito tempo, o cara vai ter que começar a incluir sistemas de cadastro de barco. Sim. Avião já não é tão simples, porque aí você tem, talvez, as grandes empresas de aviação
tenham suas aeronaves todas registradas em outros estados. Enfim, isso vai dar um paninho para manga aí interessante, né? Com certeza. Você chegou no ponto que eu acho que o pessoal ainda está tentando organizar para entender. Porque, como você falou, assim, o licenciamento de carro, ok, é um órgão estadual que administra isso. Só que quando a gente está falando de questão de embarcação, normalmente isso é marinha, né? Quando a gente está falando de aeronave, aí você já tem outros órgãos envolvidos, que normalmente envolvem, inclusive, território federal. Então, tudo isso vai ter que ser adaptado para que essa cobrança possa ser exercida. Então, de um jeito ou de outro, a gente teve alguma mexidinha em uma reforminha referente a algo em propriedade. Sim, sim. Que foi essa questão do IPVA, né? E mexeu em alguma coisa. Né? E teve também um ponto do IPTU que eu acho que ainda vai gerar, a depender de como acontecer. Mas a gente tem aí um ponto que também, para mim, passou muito pouco discutido e que, para mim, é bastante preocupante, é que hoje existe a possibilidade, pelo menos do ponto de vista constitucional já é autorizado, que a legislação autorize que o prefeito ele vá e ele mensure a base de cálculo do IPTU. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Aquela reforma de 2014 que a gente teve, que foi uma atualização de base de cálculo. Sim. Então, aquela atualização de base de cálculo tem que ser feita por lei, segundo o entendimento constitucional vigente à época, até de acordo com o dispositivo que existia na época, você tinha que fazer esse tipo de modificação por meio da lei. Né? Aí você tinha o artigo 97 do CTN, enfim. E agora a Constituição ela está autorizando que o prefeito ele faça essa atualização por meio de decreto. Então ele vai chegar lá e mudar o valor dos imóveis ao bel prazer. Em tese, ele está autorizado a mudar o bel prazer dele. Pronto. Aí, segundo os parâmetros legais. Como é que vai vir essa lei estabelecendo? Olha, o cara pode estabelecer lá que entre 1% e 5% ele pode determinar lá se é padrão construtivo X, se é com padrão construtivo Y, refletindo claramente na base de cálculo do tributo, inclusive podendo tornar ele mais caro. Eu acho que isso ainda pode dar muito pano para manga. Nunca é para mais barato, né, Bruno? Na verdade, nunca é para mais barato. Pronto, você chegou no ponto. A gente está vendo uma tendência, sempre se fala em problema fiscal, crise fiscal, e tome mais tributo. A gente está vendo que todas as reformas que foram propostas até agora, tanto a reforma da renda quanto a reforma do consumo, eu acredito que vai haver um aumento de carga tributária. Eu também acho que vai ter. E, para lhe ser sincero, eu não tenho dúvida. Não é que eu acredito, eu não tenho dúvida. Principalmente com o IBS e a CBS. Galera, eu esqueci de falar no comecinho, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, viu? Por favor, aperta o sininho, porque quando chegar o episódio novo, você recebe a notificação e assiste antes de todo mundo para ficar informado. E se você gostar no final do episódio, você pode deixar uma curtidinha que a gente também gosta bastante, beleza? Brunão, a gente vamos afunilar então para o tema que é a reforma da renda. Eu queria que você desse para a gente um panorama um pouco mais geral do que a gente está falando exatamente quando a gente fala de reforma da renda. Porque automaticamente se pensa imposto de renda, mas não é só isso. Não é porque você, em relação à pessoa jurídica, por exemplo, você tem outras vicissitudes envolvidas. E quando se fala em reforma da renda, está se falando de todo mundo, né? Está se falando do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física, ou não. Me passe um panorama mais geral para depois a gente detalhar. Isso, veja só, a proposta do governo agora com relação a essa reforma do imposto de renda é uma proposta muito voltada para a pessoa física. Não está tocando imposto de renda da pessoa jurídica? Não está tocando. E esse é um ponto curioso, viu, Petra? Por que eu vou te falar isso? Porque acontece o seguinte. Lá em 1995, quando havia essa proposta, né, de isenção dos dividendos, sim. Porque hoje se fala o quê? Qual é o grande argumento, digamos assim, do governo? O governo ele chega e fala assim, olha, só existem 2 países no mundo que há isenção na distribuição dos dividendos para os sócios. É o Brasil e um outro país assim sem muita representatividade, que eu não estou me lembrando o nome agora. Então esse é o principal argumento deles. Só que ele não fala que lá em 95 houve uma espécie de compensação, digamos assim, por parte do governo, no sentido de ele conceder a isenção dos dividendos e, por outro lado, aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica. Certo? Você deixava de ter 2 impostos de renda, a pessoa jurídica e depois na pessoa física na distribuição, mas aumentava o da pessoa jurídica. Exatamente. Porque, na verdade, o que foi que o governo chegou na época? O governo chegou e apresentou a seguinte proposta. Olha, eu vou aumentar o imposto de renda, ok, mas, por outro lado, eu vou isentar a distribuição do lucro.
Então, a ideia foi mais ou menos essa. Então, a rigor, o que muita gente fala, e eu acho que é com razão, é o seguinte sentido: olha, antes de você propor essa questão da retirada da isenção dos dividendos, vamos diminuir a tributação da renda da pessoa jurídica. Porque a tributação da renda da pessoa jurídica no Brasil é uma das mais altas do mundo. Aí eles não falam. Ah, não, só aquela questão da isenção, né? Só Brasil e outro país sem representatividade. Só que quando você vai olhar a tributação da renda da pessoa jurídica no Brasil, ela é uma das mais altas dos países da OCDE. Ela é muito alta. Ela chega a 34%, porque a gente está falando de imposto de renda, 25%, né? Mais contribuição social sobre lucro líquido. Então, a gente está falando aí de 34%. Então, essa reforma, da forma que ela veio, ela meio que tenta jogar essa justificativa de, não, olha, ele não mexe no imposto de renda da pessoa jurídica, ele vai mexer na pessoa física para aquelas pessoas que eles chamam de alta renda, que é justamente aquelas pessoas que recebem rendimentos isentos, porque não está só o dividendos no projeto, certo? Então, com relação a esses rendimentos isentos, se ultrapassar 1,2 milhão, você tem que ter uma alíquota mínima efetiva de 10%. Entre 600 e 1,2 milhão, você teria uma tributação dessa renda mínima com alíquota progressiva. Então, é basicamente isso que esse projeto faz, né? Ele tenta tributar esses rendimentos, inclusive rendimentos isentos, rendimentos sujeitos a outros regimes de tributação. Peraí. Vamos lá. A gente está falando aqui, obviamente, quando a gente fala da questão da distribuição de lucro, isso é importante, inclusive, por exemplo, para advogados. Né? Sim. São sócios de pessoas jurídicas que são escritórios de advocacia que fazem distribuição de seus lucros. Então, isso é muito relevante para boa parte do nosso público. Eu queria aproveitar que você focou nisso agora e que você voltou lá em 95 para falar dessa questão, para a gente puxar esse fio da história um pouco mais para o começo. Tá? Desde os primórdios lá da tributação, os impostos sobre a renda, eles sempre foram pertencentes à União. Sim. Não é isso? Desde sempre. Sim. Pronto. Bom começo. E a gente sempre teve tributação da renda da pessoa jurídica e da pessoa física. Elas sempre existiram em concomitância, ou uma veio primeiro do que a outra? Historicamente falando, como é que isso aconteceu para a gente, para a tributação brasileira? Não, para a gente havia a tributação da pessoa jurídica e sempre houve. Sempre. Desde que a gente começou a cobrar tributo no Brasil, era assim. Exatamente. Imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica. Certo? Então, a gente está falando da época da República. Certo? Isso, claro. Da época da República. Então, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Certo? E aí, em um determinado momento, começou-se a defender, né? Olha, eu que sou dono de empresa, eu já pago bastante tributo na pessoa jurídica. Então, não é justo que eu tenha a mesma tributação na pessoa física. Então, esse sempre foi um argumento que foi ponderado. Quando, em 95, se chegou a essa questão do aumento do imposto de renda da pessoa jurídica, então, por outro lado, eu vou dar um benefício aqui de isenção na distribuição do lucro, justamente atendendo a esse tipo de argumento. Nunca foi discutido a legalidade ou constitucionalidade da existência do imposto de renda da pessoa física na distribuição de lucro? Alguma espécie de bitributação? Isso nunca foi cogitado, ou há uma explicação mais dogmática que demonstra que isso não é uma bitributação? Como é que isso funciona? Não, na verdade, sempre se considerou um fato distinto, né? E isso é bastante comum na área do direito tributário, né, Petra? Assim, tem muita gente que fala assim, olha, não é possível você cobrar 2 tributos sobre o mesmo fato no Brasil. Só que isso não é verdade. A maior prova disso, a gente está falando do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, há uma discussão com relação ao imposto de renda, digamos assim, e você depois fazer incidir outro imposto. Então, 2 impostos sobre o mesmo fato, aí você já tem um problema que normalmente a doutrina, do ponto de vista dogmático, diz, olha, são materialidades que são distintas, então você não pode ter uma mesma incidência. Agora, no caso do imposto de renda, sempre se entendeu que eram fatos distintos. Uma coisa é o pagamento realizado para a empresa e o resultado da empresa, e outra coisa é o pagamento da empresa para o seu sócio. Então, assim, do ponto de vista dogmático, sempre houve a compreensão que são 2 fatos. Agora, do ponto de vista
digamos assim, argumentativo mesmo, que aí a gente está falando do sócio, do ponto de vista da visão do sócio, o sócio sempre teve esse argumento de que, olha, não era justo para ele sofrer a tributação na pessoa jurídica e depois ele sofrer a tributação na pessoa física. Para a gente que não é especialista do tributário, né? Não sei se eu já falei isso. Eu fiz o bem tributário, eu falei lá na rádio. Você falou. Falei, pois é, errei todas as questões. Né? Eu marquei tudo B, errei todas. Nem na loteria, nem assim, para chance, eu dei certo. E eram 8 questões. Contra todas as probabilidades, né? Era para ter acertado pelo menos uma, mas, enfim, o tributário demonstrou claramente que ele não vai com a minha cara. Eu também não vou com a dele, então tá tudo certo. Ninguém fica chateado e bola para frente. Mas se isso para a gente que não é especialista já gera um questionamento, eu imagino que para a população em geral esse questionamento é ainda maior. Porque você explicando, para mim é claro, e a ideia de legalidade estrita no direito tributário ela é muito forte. Para vocês é muito caro, muito cara a clara determinação, por exemplo, do que é uma base de cálculo, porque isso é a essência da própria ideia de tributar. Nisso vocês são quase tão xiitas, digamos assim, em relação à legalidade, quanto os penalistas, né? Vocês têm um apego dogmático muito a isso, e na prática isso acontece também. Então, quando o cara chega e fala assim, não, são bases de cálculo diferentes, de fato, porque, veja, estritamente, legalmente falando, uma base de cálculo é o lucro da empresa. A outra base de cálculo é o pagamento feito ao sócio da empresa. E, de fato, na linha, na vírgula, é diferente. Não é a mesma coisa, não são as mesmas. Você explicando aqui, eu entendi. Mas é muito difícil você chegar para a pessoa comum, não versada em direito, não especialista em direito tributário, dizer, olha, você vai pagar um imposto de renda aqui na sua empresa, que tem como base de cálculo o seu lucro. Esse mesmo lucro, depois que você já foi tributado, quando você for receber como sócio, você vai pagar imposto de renda de novo. O cara vai falar, eu estou pagando 2 impostos de renda sobre a mesma coisa que é o lucro. O cara não pensa na questão dogmática, de legalidade de diferença de base de dados. Ele pensa na questão que ultrapassa, digamos assim, a semântica, que vai no núcleo da ideia da coisa. Pô, a renda da empresa, o lucro da empresa, ele vai ser tributado 2 vezes. Uma, pelo simples fato de existir, ele é um lucro, então ele paga. E a outra, quando ele é destinado, quando é dado a ele o destino. E aí o sócio recebe. Isso não... Para vocês, isso não... É indiferente essa discussão, né? Na verdade, assim, essa discussão é relevante do ponto de vista argumentativo, a concepção de justiça, né? Aquela ideia de justiça, não é justo que eu seja tributado 2 vezes. É aquele senso comum, como você está falando, né? Agora, do ponto de vista dogmático, jurídico do direito tributário, não existe mais. Não tem o que debater, né? Inclusive, Petra, assim, tem algumas coisas que me incomodam mais, para lhe ser bem franco. Bora. Então, Fale. por exemplo, o imposto de importação. Tá. Ele é cobrado junto com o ICMS importação. E ele é cobrado junto com o IPI importação. Oxê. Aí, se você me perguntar, Bruno, beleza, como é isso aí? Eu não consigo te dizer, com uma explicação razoável, uma diferença que justifique a incidência de 3 impostos. Eu não consigo te dizer. De fato, a base de cálculo aí é a mesma, não tem o que discutir. A base de cálculo é diferente. Inclusive, em alguns impostos, a base é sobre a base o outro do imposto. Sim. Entendeu? Então, na verdade, quando você vai calcular o ICMS importação e IPI importação, você vai pagar sobre o imposto de importação. Então, para mim, não tem uma justificativa plausível que eu diga assim ao cara, não, beleza, você vai pagar o quê? Eu estou fazendo uma operação de importação. Ok, você vai pagar um imposto de importação. Aí o cara, ele além do imposto de importação, ele vai pagar o ICMS importação, o IPI importação, o PIS importação, COFINS importação. Então ele acaba pagando uma série de coisas que, para mim, assim, eu não consigo enxergar um fato distinto de incidência nesse tipo de operação. Não consigo. Para você, o fato gerador é o mesmo. É o mesmo. Porque a importação não é mercadoria. Porque, por exemplo, havia essa discussão no direito tributário. Então, por exemplo, antes eu dizia assim, olha, se Petra, pessoa física, importar um carro, Petra está importando o carro para uso pessoal. Então, não há que se falar em ICMS importação. Sim. Por quê? Porque você não é empresário, você não está vendendo com a ideia de transformar aquilo em mercadoria. Você está comprando
com a ideia de uso pessoal. Sim. Certo? É diferente do mercador, né? A ideia de mercância. Então, ele compra para fazer dinheiro em cima. Aí, ok, você poderia fazer incidir o ICMS e importação. Agora, se é Petra que compra, qual o sentido de eu fazer incidir o ICMS e importação? Não tem, para mim, sentido absolutamente Mas isso nenhum. Tranquilo, hoje o STF diz, olha, não, é válido, sem mais discussão. Então, para mim, o fato gerador hoje do ICMS e importação e do imposto de importação pessoa física é a mesma coisa. Eu não consigo te explicar de uma maneira tranquila a diferença entre esses fatos. Porque é uma operação só, é importação. Então, isso para mim, por exemplo, me incomoda muito mais no direito tributário do que essa concepção que são fatos diferentes. Ó, entrou para a pessoa jurídica, ela vai ter que tributar o resultado dela e depois a distribuição para a pessoa física, ela vai ter que tributar a renda dela. Então, isso para mim são fatos mais claros, porque são pagamentos, digamos assim, distintos, né? Momentos distintos. Então, você consegue identificar esses dois fatos. Vamos falar rapidinho aqui. Rapidinho não, quanto for necessário. Vamos focar agora primeiro na questão da pessoa jurídica. Sim. Certo? A base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. E aí vamos colocar a CSLL sempre junto na discussão, porque é como você falou, né? A base de cálculo é a mesma, só porque um chama de imposto, outro chama de contribuição, senão... Mas, enfim, o númerozinho tá ali para todo mundo se basear em cima dele para cobrar aquele percentual. Sim, então, há uma diferença de base de cálculo de acordo com o regime tributário que aquela pessoa jurídica faz parte. Né? Então, se a pessoa jurídica é do Simples, ele paga PIS, COFINS, tudo junto em uma guia que tem lá uma divisão. Quem já parou um dia para olhar, tem escrito assim embaixo, ó, tanto por cento, não sei o que, tem tudo discriminadinho lá. Né? Perfeito. Aí a discussão me parece que não tem muito para onde correr, é uma coisa muito mais... A própria ideia já diz, é muito mais simplificado. E você tem lucro presumido e lucro real. Tá? E aí você vai ter bases de cálculo diferentes, porque no lucro presumido vai se fingir que se sabe quanto é um lucro daquele tipo de empresa. Aí você tem lá uma divisão por atividade, não é isso? Exatamente. Para cobrar determinadas alíquotas. E no lucro real, não. No lucro real, você realmente vai apurar de fato qual foi o lucro daquela empresa e vai se pagar sobre aquilo ali ou não. Sim. Né? Primeiro, eu queria que você me explicasse como é que funciona essa dinâmica do lucro real, né? Tanto em relação à questão do pagamento, quanto à possibilidade da existência de prejuízo. Sim. Como é que isso funciona, para a galera entender, porque eu também não entendo. Viu? Então, eu nunca tive empresa de lucro real, gente. Nunca tive esta felicidade. Então, eu fico meio boiando nessa prática, digamos assim, né? Conte pra gente como é que funciona. Isso basicamente é o seguinte, eu acho que você já deu uma boa parte da explicação aí. Quando a gente está falando de lucro real, a ideia desse regime é que você vá atrás, né, que você vá buscar o verdadeiro resultado da empresa, certo? A ideia principal é essa. Então, basicamente, o que é que você vai pegar? Você vai pegar as receitas daquela empresa, você vai pegar aquelas despesas dedutíveis que a gente chama, e aí você vai encontrar o lucro líquido. Depois que você encontra o lucro líquido, aí você vai fazer o que a gente chama de ajuste, né? Você vai pegar aquelas receitas que são não tributáveis e você vai excluir, a gente chama isso de exclusão, e você vai procurar aquelas despesas que não são dedutíveis e você vai adicionar, que a gente chama de adição, certo? Não entendi não. Veja só, por exemplo, hoje, se você faz exportações, você vende para o exterior, aquelas receitas elas não são tributáveis pelo imposto de renda. Ah, tá. Certo? Então, o que é que você faz? Se eu tenho 10 milhões de faturamento, 6 milhões são de receitas de exportação, então você vai ter que excluir. Aquilo. Aí você vai ter que excluir. O que é que você faz? Quando você vai apurar o resultado da empresa, você pega todas as receitas, todas as despesas, ok, encontrei o lucro líquido. Aí no lucro líquido você vai ter que fazer o que eu chamei de ajuste. Então, por exemplo, essa receita de exportação ela é não tributável. Então, eu tenho que excluir ela do resultado para encontrar o lucro real. Entendeu? Mas no começo da conta, né? Não, no final. Oxê. É porque, veja, qual é a ideia? Você primeiro encontra o resultado. O lucro verdadeiro. Eu vou chamar assim, um lucro verdadeiro. Certo. Porque lembre, o lucro real
É um conceito legal. Sim, certo? Claro. Então, por exemplo, se eu tive 10 milhões de receita e 6 foram de receita de exportação, isso faz parte do meu resultado, concorda? Claro. Concordo. Então tá lá. Beleza. Aí eu tive de despesas 8 milhões de despesas. Beleza? Então meu resultado verdadeiro qual é? 2 milhões. Só que aí eu vou ter que fazer no mundo real, fora do direito tributário, aquela empresa lucrou 2 milhões de reais. Exatamente. Que não quer dizer que é o lucro real para fins tributários. Pronto. Aí, para encontrar o lucro real, eu vou ter que pegar esse meu resultado e vou ter que fazer o ajuste. Então, como é que eu faço o ajuste? Eu tenho que excluir as receitas que não são tributáveis. Nesse caso do seu exemplo, que são 6 milhões, pronto. Já gerou prejuízo. Pronto, aí ficou no prejuízo. Para efeitos fiscais, essa empresa teve prejuízo. Gente, entendeu? Que doideira é essa? Ela teve prejuízo. Aí, quando você vai apurar o lucro real, você vê que, na verdade, ela teve prejuízo. É pelo regime do lucro real, mas ela teve prejuízo. Essas coisas não entram na minha cabeça. É por isso que eu errei tudo na prova da OAB. Porque quando você não sabe uma coisa, né? Aí você vê uma questão de prova, você fala assim, deixa eu pegar um raciocínio comum aqui. Não funciona no tributário. Porque você diz, não, aqui não roda um raciocínio comum. Porque, veja, se você vai calcular, na minha cabeça, aqui, de réis mortal, você precisa calcular o lucro de uma empresa para fins de tributação. E a empresa, a lei me diz assim, olha, a receita de exportação não é... Eu tiro lá no começo, então minha receita não é 10, a minha receita já era 4. Isso, mas para efeitos fiscais, é porque você tem que entender o seguinte, a gente tem as informações primeiro contábeis, aí ela vai me apresentar os fatos. Sobre esses fatos, eu vou atribuir os efeitos fiscais. Entendeu? Então, na contabilidade, você vai apurar normalmente o que? O resultado da empresa. Do ponto de vista contábil, ela teve um resultado positivo. Mas do ponto de vista fiscal, quando vem o fiscal, aí ele vai fazer aquela apuração e pode ser que o resultado fiscal seja negativo. Sabe o que eu estou estranhando? Porque do jeito que você explicou aí, quem está se lenhando é o fisco. E o fisco nunca se lenha, velho. Mas aí ele está se lenhando por quê? Porque a gente está falando de receita de exportação. Ah, tá. Aí nisso aí, normalmente, se é para exportar, eu costumo dizer que a Receita Federal só falta fazer uma massagem em você. Você é exportador? Não, peraí, a gente vai facilitar. Entendi. Então aqui a base de cálculo é FOB, você vai pagar o mínimo possível, você não vai pagar... Porque ele quer facilitar. Agora, quando você faz o inverso, aquilo que eu falei para você agora, importação. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo, o couro come. Não, você vai pagar esse imposto. Sobre esse imposto, você vai pagar outro imposto. Então, a coisa vai e o cara vai fazendo uma montanha porque ele não quer que você importe. Porque isso tem repercussão na balança comercial, você está mandando riqueza para outro país. Aí a gente está falando de política fiscal. Política fiscal mesmo. Exatamente. Certo. Exatamente. Aí vamos lá, vamos voltar pro lucro real então. O cara chegou lá e aí ele faz essa conta. Sim, perfeito. Vamos partir para uma conta da empresa que é não exportadora. Sim. Normal, que vende aqui dentro mesmo. Sim. Nem importadora, nem exportadora, para não complicar demais o raciocínio. Sim, perfeito. O comércio normal. Pega aí um grande atacadista de alimento, o cara fatura lá 200 milhões por ano, pronto. Obrigatoriamente ele está no lucro real, vai ter que pagar vai ter que se sujeitar aquelas regras ali. Aí a gente vai ter, de início, a primeira coisa, essa conta que você falou, ela é indiscutível. Você vai apurar o resultado contábil da empresa. Sim. Chegou lá, a linha aqui, o bottom line lá, aquele ali é o lucro líquido da empresa, que vai ser publicado no balanço dela, que ela vai botar no jornal, que vai fazer o escambau, é aquele número ali. Exatamente. Esse número é o começo para se falar na tributação do lucro real? Isso. Eu não diria que é o começo, já é, digamos já assim, é um caminho metade. Andado, tá. Já é um caminho andado. Tá. Aí depois que você pega o lucro líquido, certo? Você vai fazer aquilo que eu te disse, né? A gente chama de ajuste. As adições e exclusões. Pronto. Certo? Aí é aquilo que eu falei. Exclusão é receita não tributável e adição é despesa não dedutível. Porque, por exemplo, eu já tive um cliente que ele teve muita multa de trânsito. Então a Receita diz assim, olha, isso não é despesa operacional sua. Você não tem direito de deduzir isso do seu resultado. Entendeu? Isso não vai entrar para mim como despesa. Isso é um problema seu e de seus motoristas lá. Não tem nada a ver com isso. Então, o que é que você tem que fazer? Aí você tem que excluir isso, ou melhor, você tem que adicionar esse valor que você pagou no lucro líquido para você encontrar o lucro real. São apenas ajustes, certo? Aquilo que a gente falou. Você vem caminhando, chegou no lucro líquido, depois você vai fazer esse ajuste com adição e exclusão, e aí você finalmente chega no lucro real. É um caminho que você realmente faz. Tá. A gente tem existe uma clareza definitiva
do que são as despesas dedutíveis? Ou isso fica nesse âmbito aí do eu acho que isso é, eu acho que aquilo não é? Normalmente existe uma tranquilidade nisso. Normalmente são despesas voltadas para a sua operação, para o funcionamento da empresa. Vez ou outra, você tem problema com você não poderia ter deduzido essa despesa não está devidamente comprovada, esse tipo de coisa existe também discussão no direito tributário. Então a gente não pode falar que tudo que a empresa gasta vai ser considerado na apuração do imposto de renda. Não pode. Não é tudo que a empresa gasta que vai ser dedutível, não. Isso é fato. Aí você já foi em cima, você já foi no ponto certo. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que vem na minha cabeça, os impostos. Sim. Aí fazem parte. Beleza, né? Faz parte do negócio. Com certeza. Os custos de aquisição de mercadoria, despesas operacionais gerais. Mas aí o cara, e aí a gente vai entrar agora no porquê somos brasileiros. Porque aí ele vai começar a enxertar uma despesinha ali para poder melhorar a vida dele. Sim. Né? Aí ele vai chegar e dizer, não, isso aqui foi uma despesa de uma viagem de negócios. Aí o cara coloca lá 20 mil reais de custo de passagem aérea, por exemplo. Isso, a priori, vai ficar lá, mas numa eventual fiscalização, se o cara olhar e ver, não, mas peraí, isso aqui era o sócio da empresa, a mulher e os 2 filhos indo para Miami. Exatamente. E aí vai tirar. Tira. Aí é o que a gente chama de glosa, né? Ele glosa aquela dedução. Ele rejeita. Ele diz, isso aqui não faz parte das despesas operacionais da empresa. Mas vamos lá. Isso não é olhado em todos os casos, né? Não tem como. A verdade, possível, né? A verdade hoje é que a Receita Federal ela não tem braço para fiscalizar todo mundo, né? E eu fico brincando, viu, Peter? Eu sempre falo para meus clientes assim que o bom do Brasil é que sempre tem alguém pior que você. Né? Então, tem sempre alguém esculhambando mais do que você, né? Esculhambando mais do que você. Então, assim, eu já tive um cliente que o cara pegava toda e qualquer despesa da casa dele. Então, tipo assim, despesa com TV a cabo lá, Premiere, assistir jogo, não sei o que. O cara tava jogando lá. Aí a Receita pegou ele, por uma outra razão lá, pegou ele, aí depois saiu também fiscalizando tudo. E aí saiu glosando essas despesas todas. Aí ele teve um problema com relação ao pagamento do imposto de renda. Agora, se você me perguntar, a Receita tem braço para sair fiscalizando todas essas despesas, todo mundo que sai eventualmente fazendo isso, ela não tem. De jeito nenhum. Não tem. Ela hoje não tem braço, às vezes, para fiscalizar todo mundo aí do imposto de renda. Você imagine fiscalizar, eu digo imposto de renda pessoa física, né? Você imagine para pegar todas as empresas, ver aquelas despesas. Agora sim, você vai ter que contabilizar tudo e vai ter que ficar 5 anos sujeito a aquele período, né, do prazo decadencial. Sabendo que pode dar merda naquele período ali, né? Exatamente. Aí depois, inclusive, esse cliente ele falava assim, rapaz, eu ainda estou no lucro porque... Só pegaram os últimos 5. Só pegaram os últimos 5 anos, exatamente, entendeu? Vai ter, né? Dependendo da conta que o cara faça, ele vai bagunçar, né? Como você falou aí. Tô ficando já experiente, vamos lá. Nessa toada aí, lucro presumido é algo com que eu já tive algum contato, então a gente tem noção de como é que funciona. Como tudo é muito pré-determinado, é tudo muito facilmente calculado, ponto. Então, exemplo, imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. No lucro presumido, você paga trimestralmente. Sim. Porque o cara não está preocupado com quanto você lucrou de verdade, ele simplesmente finge que você lucra, por exemplo, serviço, que é o nosso caso de advogado. Acho que é 34%, né? Que ele 32%. Não, eu considero que 32% é lucro. Beleza, tem gente que está lucrando muito mais do que esse percentual, ótimo, tem gente que está lucrando muito menos, que pena. Mas aquilo ali, ele bota um... Então você consegue saber facilmente mesmo. No lucro real, como é essa apuração? Ela só é anual? Não tem jeito. Porque como é que vai se apurar o lucro trimestralmente também, real, para depois no final fazer um ajuste, como é no caso da pessoa física, digamos assim? É assim que funciona? Não, no imposto de renda da pessoa jurídica, como você falou, lucro presumido você só pode recolher do ponto de vista trimestral. Agora, no lucro real, você pode recolher anualmente ou você pode optar pelo regime também trimestral. É uma opção do contribuinte. Certo? Que loucura. Agora, como é que o cara vai conseguir fazer essa
apuração louca, gigantesca e trabalhosa de 3 em 3 meses, bicho? Pronto. Aí você chegou no outro ponto. Normalmente as empresas elas optam pelo recolhimento anual, só que esse recolhimento anual você tem que recolher estimativas mensais. Então, se você opta pelo regime anual de apuração, você vai fazendo estimativas mês a mês de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. Certo? Então, você faz essas estimativas e recolhe. Essa estimativa é um chute. Não, aí você vai fazer as suas contas, digamos assim, mensais, aí você vai calcular mais ou menos com base naquilo, porque lembre, quando a gente fala de regime fechado, você vai apurar o seu patrimônio no início de um ano e no final. Então imagine que, por exemplo, você eu venho aqui recolhendo 4 meses, ótimo, faturamento bombado, veio pandemia. Sua receita esvaziou. Então, é muito provável que naquele ano você tenha prejuízo. Só que você já veio aqui, né, recolhendo algumas estimativas, tal, e aí, a partir daquele momento ali, você vai parar de recolher a estimativa para ver se você, inclusive, não tem valores a receber de volta, né, digamos assim. Valores a compensar como prejuízo fiscal. Então, você vai ter que ainda apurar a sua renda. Porque o que eu estou querendo falar é o seguinte... lembre que sempre que a gente fala de período de apuração, você vai mensurar se houve ou não renda. Quando a gente fala de estimativas, você vai fazendo recolhimentos... Veja, eu acabei de falar aqui que a questão do trimestral é um problema porque é difícil, é uma apuração trabalhosa. Sim. Mas no anual o cara tem que fazer a apuração mês a mês, é pior, não? Não, aí normalmente no mês é porque, veja, isso também pode mais uma conta de padaria? Não é isso? Não é uma conta de padaria. É uma conta que você tem que levar em consideração diversos dados que você já tem. Com faturamento, tal. Você lembra que, por exemplo, PIS e COFINS, você vai ter que recolher ali, normalmente, você já sabe qual é mais ou menos o faturamento. Certo. Mas é porque o faturamento você sabe, mas o problema está na despesa, né? Sim, mas as despesas, elas também não são completamente descontroladas, né? No lucro real... Depende, né? Seu brother estava pagando até o Premiere. Lembre que no lucro real... quero pagar o Premiere. E ele achava que estava certo. Lógico. É lógico, eu tenho que estar informado para ter as minhas reuniões. Tudo bem. Mas lembre que quando você está com suas receitas e suas despesas ali no mês a mês, você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai ter que recolher. E isso não é, Bruno, olha aí como é que você vai fazer. Não, você já tem contabilizado as suas receitas, você tem contabilizado suas despesas, então você já tem como fazer essa estimativa mensal. Inclusive, se você, por exemplo, vem recolhendo, você chegou em novembro, você diz, já percebi aqui que eu já recolhi tributo suficiente, muito provavelmente nos próximos 2 meses eu não vou atingir uma meta de faturamento que aumente o imposto de renda devido. Você pode fechar, né, um balancete e aí com isso você já não vou recolher em novembro e dezembro. E você não recolheu o imposto de renda porque você já recolheu com relação aos meses anteriores, você fechou um documento mais formal no sentido da comprovação disso e você não recolhe naqueles meses, entendeu? Mas aí o cara optou por anual, mês a mês ele está fazendo essa apuração. Essa estimativa, sim. Estimando e pagando. Aí chega no final do ano vai fazer um ajuste. Exatamente. Pronto. Você chegou no ponto. Aí depois que você finalizou o período de apuração, você vai passar a régua e vai fazer efetivamente a conta se você tem algo a pagar a mais ou se você tem algo a receber de volta. Certo? E isso acontece inclusive na pessoa física, né? Na pessoa física são as chamadas restituições, né? As famosas restituições. Agora vamos lá. Ainda martelando aí agora no tributário, a gente tem que falar sempre da brasilidade. Não tem jeito. É maravilhoso. O cara, ele tá obrigado a fazer uma estimativa, certo? Mas no final do ano ele vai ter um ajuste. Sim. Esse ajuste pode ser para as duas coisas. Pode ser para ele ter a receber, pode ser para ele ter a pagar também. Sim. Né? Qual a tolerância da Receita para o erro de estimativa? Entenda. Eu estou aqui buscando o cara que está bagunçando. O cara que está fazendo estimativa bem para baixo para poder deixar aquele dinheiro no caixa dele e chegar e só pagar o imposto na hora do ajuste. Do ajuste final. Isso é tolerado pela Receita? Não é tolerado. E aí você chegou num ponto que inclusive, está diretamente relacionado também a um projeto de lei, que já eu vou falar.
Porque, veja, a estimativa, ela tem a forma de cálculo própria. Então, você já vai contabilizando suas receitas e suas despesas e você tem que fazer, digamos assim, da forma mais próxima da realidade possível. Da forma mais próxima da realidade possível, não, da forma real. Você contabiliza aquilo que efetivamente aconteceu. Então, você já tem ali uma base de como você vai recolher. Aí, se você fizer, da forma que eu estou entendendo aí que você colocou no exemplo, se o cara deixou de contabilizar, se a contabilidade dele está omitida, está omissa, se os documentos fiscais dele não correspondem à realidade, no momento em que ele entra em fiscalização, ele não pode retificar. Então, se a Receita chegar lá e diz assim, velho, me mande aí seus livros fiscais, ele, não, peraí, eu preciso colocar algumas... Ele se lenhou já. Ele não tem como fazer isso. Então, na verdade, as estimativas vão ser baseadas nos dados contábeis dele. Mas também, voltando, também isso só acontece se rolar a fiscalização. Se não rolar a fiscalização... Se não rolar a fiscalização, aí... Se o cara tá ali, vamos supor, vivendo perigosamente. Todo ano ele chega e tá ali, mês a mês, ele tá pagando uma merreca de imposto de renda. Para poder ficar com o dinheiro no caixa dele. Tá ali, janeiro, merreca. Fevereiro, dezembro, mas chegou ali, fez o ajuste, porra, milhões para pagar imposto. Ele vai lá e paga. Não tô dizendo que ele não vai pagar, não. Ele vai lá e paga. Isso não gera nenhum tipo de... Porque as coisas são tão informatizadas hoje e de um jeito que isso não gera nenhum tipo de alerta para a Receita. Não, tipo assim, porra, o cara passou o ano inteiro, juntou o ano inteiro de contribuição, de pagamento do imposto de renda das estimativas, ele pagou 100 mil, chegou agora e o imposto devido dele é 3 milhões. Não tem alguma coisa errada aí, não? Isso com certeza chama a atenção da Receita. Isso com certeza chama. E até porque uma coisa que eu já percebi da Receita, assim, eles têm alguns núcleos de acompanhamento também de grandes devedores, né? E de grandes contribuintes. Então, isso também tem em outros entes, como é o caso do Estado da Bahia. Então, o Estado da Bahia ele tem um acompanhamento. Eu já tive um cliente que quando o faturamento dele caiu, o auditor ligou. O que está acontecendo? Aí que é preocupação. Acompanhamento em tempo real. Exato. Preocupação é o Estado se preocupando com a saúde financeira das empresas. Né? Então... É isso aí mesmo que eles estão preocupados. Porque isso chama a atenção da Receita. Se você está bagunçando nesse nível, você uma hora vai ter que colocar aqueles dados na contabilidade. Se você for pagar, por exemplo, essa tributação. Você vinha aqui recolhendo sua estimativa de 100 mil. Então, o seu faturamento vem sempre assim. De repente, seu faturamento, bum! Aí, daqui a pouco vai voltar de novo para aquele dado, se você assumir que ele tem esse padrão de comportamento. Né? Então, ele está ali, de novo, desceu. Aí, o que é que está acontecendo com esse cara aqui? Entendeu? Porque a estimativa... para a União hoje é uma fonte excepcional de arrecadação. E por isso, inclusive... E mês a mês, porque a União precisa viver mês a mês também. E pagar as contas dela, que tem não que são pagar pequenas. Aí o salário da galera, isso. Né? Que não é brincadeira. E aí, esse era um dos pontos que eu ia falar com relação ao projeto. Porque, veja... Eu me lembro que eu estava participando de alguns debates que aí o pessoal falava assim, não, para que haja essa questão do cancelamento da isenção dos dividendos, seria importante você reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Só que eu disse, olha, isso não vai acontecer. Porque essa é uma das principais fontes de arrecadação. E veja, no momento em que ele der, porque o pessoal estava falando da questão da isenção dos 5 mil, né? Sim. Ah, não, então ele faz isso porque aí ele vai aumentar a arrecadação por um lado e na outra vai cair. Eu disse, não, mas veja só, esses recolhimentos por estimativa, por exemplo, eles são fundamentais para o funcionamento da máquina hoje da União. Se você deixar para recolher... Assim como o imposto de renda na fonte da pessoa física também deve ser relevante, né? Só que aí, repare, no imposto de renda da pessoa física, se você aumentasse a isenção, o que ia deixar de acontecer eram justamente as retenções. Isso. Então, por um lado, você ia deixar de receber as estimativas mensais que estão vigorando e você teria que cobrar o eventual imposto de renda lá no ano seguinte. Entendeu? A conta não fecha. Né? A conta não fecha. Então eu disse, olha, isso não vai acontecer. Eu duvido que ele faça essa proposta de redução. Pode ser que no Congresso o pessoal levante essa discussão para ver se chega a um consenso, mas assim, eu duvido que o governo venha a propor esse tipo de coisa de, olha, vamos reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica aqui, porque não vai. Ele precisa do recolhimento mensal da estimativa. E ele precisa no percentual que está. Porque isso é fundamental. Se ele deixar para recolher no ano subsequente, ele vai deixar um buraco na conta. Aí vamos lá. Só para fazer um link rápido aqui, para a gente saber, né?
Eu avisei para você no começo do episódio que eu ia fazer várias consultas aqui, camufladas aqui. Você não percebeu, eu já fiz umas 2. Você nem se ligou. Fora de resenha, a gente acabou de ter uma reforma sobre a questão do consumo e que isso impacta diretamente na tributação do faturamento das empresas, né? Eu não sei como é que isso foi discutido em relação ao setor de serviços, e aí eu falo nitidamente de nós, advogados especificamente, tá? Mas a gente espera-se um aumento da tributação no que se refere aos impostos sobre faturamento, PIS e COFINS, que vão virar a CBS. A gente não paga ICMS, então o outro não é relevante para a gente. Mas o que era PIS e COFINS, que vai virar uma contribuição, vai virar um imposto só federal, a expectativa é que isso aumente. Ao mesmo tempo, vai aumentar ainda, digamos assim, o custo tributário de quem é empresário de serviço, porque vai deixar de ter a isenção na distribuição do lucro. Então, você só está puxando para cima. Teve alguma discussão sobre a diminuição, pelo menos, da carga na folha? Não. Por enquanto, não. Porque aí é a morte do carro. O prestador de serviço vai estrangular desse jeito, pô. Vai estrangular. E quem vai sofrer mais, para mim, é o prestador de serviço. Agora, por outro lado, Pedro, a gente tem um ponto assim, que eu tenho falado com alguns colegas que eu entendo que é fundamental. Porque, veja, hoje você, digamos, negociou com o seu cliente lá uns honorários de 100 mil reais. Beleza? O seu cliente, ele paga 100 mil reais, certo? E ele não aproveita nada de crédito. Quando você for negociar os próximos honorários, aí você já vai pensar na alíquota do IBS e da CBS. Porque você falou, a gente não paga ICMS, ok, mas nossa alíquota vai subir junto com tudo, né? Porque agora o ISS e o ICMS estão em um imposto só, né? Que é o IBS. Imposto sobre bens e serviços. A gente ainda vai tomar essa porrada, porque a gente paga ISS por cabeça, né? Antes a gente pagava o recolhimento, sim, um recolhimento de alíquota fixa, exatamente. E agora vai ser morreu, vai virar sobre faturamento também. Exatamente. Só que nosso recolhimento também, antes não gerava crédito nenhum. E agora, nosso cliente, se digamos assim, ele paga para a gente, digamos assim, para a gente botar no nosso bolso. Ele paga 95, fica no nosso bolso, certo? Ele, digamos assim, aqueles 5 mil ia para o município e não gerava nada para ele. Agora, a tributação que vai incidir, ele pega o crédito integral. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se ele paga, por exemplo, para a gente 95 e pague a alíquota cheia, que não é a nossa, mas pagou a alíquota cheia de 28%, ok. Esses 28% volta para ele, porque isso gera crédito. Então, antes, a gente perdia os 5 de tributo, né? Os 5 do ISS. E agora, o que for colocado na nossa fatura a título de IBS, ele pega de crédito. E ele pega integral. Então, a gente vai ter que ter inteligência de negociar e mostrar isso para o cliente. Porque se não mostrar isso para o cliente... Eu vou embutir, meu honorário líquido, mas agora eu estou colocando... E pode até discriminar isso, né? Sim, dizer, com certeza. Meu preço é X, mas é X mais o imposto. Isso. Não, irmão, o imposto você vai aproveitar como crédito. Então, isso melhor não está em discussão. Exatamente. Pronto, você chegou no ponto. E para mim... Menos male. Menos male, exatamente. Agora veja. Eu tenho certeza absoluta, principalmente os escritórios de pequeno e médio porte, os de grande começam a ter uma estrutura societária muito mais complicada. Isso é difícil de ser tratado como política, digamos assim, né? Mas os escritórios pequenos e médios, que são a imensa maioria dos escritórios de advocacia. Sim. E falo de outras sociedades simples também, de profissionais, tá? Escritório de contabilidade, etc. O cara coloca o Prolabore aqui, ó. Porque ele paga sobre aquilo ali um INSS de 20%, se ele tiver no lucro presumido. Tá? E deixa o grande valor que ele, como sócio da empresa, recebe como distribuição de lucro, justamente porque é isento. Certo? Isso não vai ser mais isento. Ele vai pagar agora uma teteia, né? Não, mas veja só, o projeto, a ideia do projeto, não é você simplesmente acabar com a isenção de dividendos. Então, peraí, explica essa zorra direito. Pronto, aí nós chegamos agora no outro ponto. O projeto, o que ele propõe é que exista uma tributação de renda mínima, certo? Então, o que ele chama de tributação das altas rendas, certo? Então, ele bota assim, RPFM, né? Imposto de renda pessoa física mínimo. Então, o que é que ele diz? Ele diz assim, olha,
a gente vai ter a isenção de 5 mil, uma isenção total. De 5 a 7 a gente vai ter uma isenção parcial. Depois disso a gente vai ter a tabela progressiva normal. Certo? Ok. Você chegou e tem agora um rendimento de 50 mil no mês. Beleza? O que você tiver de rendimento acima de 50 mil no mês, você vai ter que tributar por uma alíquota mínima variável adicional de 0 a 10%. Mas não se sabe qual é essa alíquota ainda. Não, essa alíquota ela vai de 0 até 10. O que é que eu estou querendo te dizer? Olha, se você... vai ter uma escadinha já pré-determinada. Vai ter uma escadinha até 1.200.000. Até 1.200.000. Quando você fala 50, então na verdade vai ser entre 50 e 100. Entre 50 e 100, exatamente. Mensal. Que aí vai ser, digamos assim, a alíquota progressiva de tributação mínima. Acima de 100 é 10% mínimo. O cara tem que pagar um imposto de renda mínimo de 10%. Isso envolvendo todos os rendimentos dele. Salvo algumas exclusões que você vai fazer. Mas todos os rendimentos, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, distribuição de dividendos, seja lá o que for, você vai somar para, digamos assim, formar essa alta renda. E sobre essa alta renda, você vai ter uma tributação de 10%, né, acima de 1.200.000, e que ela é progressiva nessa alíquota de 10% adicional, né, com relação a 600 e 1.200.000. Entendeu? A partir de 1.200.000 é 10. A partir de 1.200.000 é 10. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? 650, é possível que sua alíquota seja 1. Aí é uma formulazinha, ele dá lá a fórmula. Sim, certo. É uma fórmula que você vai fazer. Então, você vai tributar, você tem que ter ali uma alíquota mínima de 1%. Mas isso considerando todos os rendimentos? Todos os rendimentos. Então, cara... Inclusive os rendimentos que são isentos. Esse é o grande problema para mim. Mas inclusive os que são tributáveis? Inclusive os que são tributáveis. Porque aí o que acontece? O cara que, vamos supor, um diretor de empresa que tem um mega salário. Ele tem ali, ele vai pagar a tabela progressiva já existe, né? Normal. Sim. Do salário, digamos assim. Sim. Agora, a gente tem a isenção que é até 5 mil, mas a gente continua tendo uma escadinha que vai ali aumentando até chegar no 27,5 sempre, ou isso também mudou tudo? Não, isso é mantido. A tabela normal é mantida. Agora, para você entender... Só alterou que puxou, atualizou, digamos assim, os valores da tabela progressiva, não é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Na verdade, vai atualizar justamente porque vai entrar nesse contexto todo acima daquela isenção total e a isenção parcial. Mas assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte. Quando você fala das alíquotas progressivas, então hoje a gente tem alíquotas progressivas de 0, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Isso. Certo? Só que eu não sei se você já notou, quando você faz lá a sua declaração do imposto de renda, que aí você vai olhar lá embaixo, tem uma parte assim, alíquota efetiva. Isso. Aquela alíquota efetiva normalmente dá um valor bem inferior, por exemplo, ao 27,5. Sim. Então, qual é a ideia do governo? A ideia do governo é justamente pegar essa alíquota. Então, olha, se você tem um rendimento de 1.200.000, você apresentou sua declaração de imposto de renda. Sua declaração de imposto de renda deu lá uma alíquota efetiva de 2%. Ele vai pegar essa alíquota que você já considerou lá de 2% e vai fazer uma diferença do 2 até o 10 e aí você tem que recolher. Entendeu? Então, você tem que ter uma alíquota efetiva mínima de 10%. Entendeu? A efetiva. Efetiva. Tá. Efetiva. Então, vamos lá. A consideração dele é em cima da efetiva. Então, o cara tem lá, vamos supor, o cara tem um rendimento de R$100 mil por mês. Ele é um diretor de empresa. Sim. Ele já vai tomar a porrada dele da tabela normal. Até Sim. os 5 é isento, aí de 5 até não sei quanto é 7,5, de não sei quanto até não sei quanto, 15. Isso continua. Continua. Não é isso? Pronto. Aí chegou lá, pagou essa porra toda. Pronto. Reteve. Sim. Legal. Na hora do ajuste, ele foi lá e declarou, a renda dele foi de 1.200, porque ele ganha 100 por mês. Pronto. Vamos botar 110 para poder ficar acima de 1.200. Sim, né? sim. Ele ganhou 320. Sim. Beleza. Nessa hora, vai se fazer o cálculo do ajuste, como em toda declaração a gente faz, e ele vai chegar lá e vamos supor, se a alíquota dele efetiva tiver dado 15, ele não paga nada mais. Nada. Ele já foi entubado. Pronto. Ele não vai pagar mais nada. Entendi. Isso é menos pior do que eu estava imaginando. Não é bom não, mas Sim. É menos pior, porque como você vai poder enfiar todas as receitas, digamos assim, da pessoa naquele bolo ali. Sim.
Vai chegar um momento que sua efetiva vai estar sempre alta e... Isso. Agora, normalmente o que acontece, Petra, é que essa galera que recebe esse recurso... Então, por exemplo, um diretor. Um diretor, normalmente, ele não vai receber na pessoa física. Normalmente, ele é uma PJ, uma consultoria, um prestador de serviço, alguma coisa assim. Então, normalmente, existem mecanismos que são utilizados para que ele receba aquele valor sem a incidência pesada do imposto de renda. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você falou aqui mais cedo de um ponto que é super importante também para a empresa. Para a empresa te pagar 100 mil por dentro, digamos assim, como salário, como carteira, além do imposto de renda que você recebe, ela tem que pagar o INSS. Sim. Que é doloroso, que é pesado. É um encargo social muito pesado. Então, o que é que ela prefere? Ela diz assim, Petra, crie sua pessoa jurídica. Na sua pessoa jurídica, eu vou te pagar 100 mil por mês, e aí você depois distribui o lucro para você. É bom para mim, eu, pessoa jurídica, porque eu não estou tributando com INSS, e por outro lado, é bom para você, porque aquela distribuição daquele lucro, você vai tributar lá no Simples, ou seja, lá onde for, você vai tributar e você vai receber o rendimento isento. Só que essa lógica dessa pejotização que você falou, inclusive semana que vem lá na rádio a gente vai falar sobre pejotização, segunda-feira. Vai ficar um pouco mais caro, porque a tributação sobre o faturamento das empresas está mudando. Sim. Então o cara que ele era PJ era um mundo maravilhoso, porque a distribuição para a pessoa física era isenta, agora não é mais isenta. Mas depende. A depender do valor, né? E outra coisa, você tem que lembrar o seguinte, existe uma válvula na reforma que foi com relação às empresas do Simples. Então, a empresa do Simples, ela pode continuar no Simples, sem problema nenhum. Aí a empresa vai optar se ela vai querer fazer o recolhimento do IBS no regime próprio e tal. Por quê? Porque, veja, se você é uma empresa do Simples e você está participando de uma cadeia econômica lá com compra e venda de produtos, normalmente a empresa ela quer comprar de você para apropriar crédito. Se você não gera crédito, às vezes ela não quer comprar de sua mão. Sim. Certo? Hoje tem muita empresa do Simples que tem esse tipo de problema. Então a reforma ela permitiu que você escolha ficar no Simples, com todos os efeitos do Simples, ou que você fique no Simples, mas faça um recolhimento do IBS à parte. Entendeu? Então, para o caso da pejotização, por exemplo, desse diretor, eu imagino que para ele vai continuar sendo bom, entendeu? Não vai se mexer nas alíquotas do Simples. Não. A priori, não. A priori, não. Mas ele vai ter o custo extra da distribuição do dividendo, que ele não tinha. Que ele não tinha aí acima de 1.200.000. Não, na verdade é acima dos 600. Acima dos 600, perto. Já vai ter. Que já vai ter, mas aí ele pode fazer aquele cálculo, né? Se ele já tiver, porque veja, em média, eu me lembro que eu assisti a apresentação do governo com relação eu me esqueci o sobrenome do cara, Barreirinhas. E aí ele falando justamente lá da questão dos rendimentos, né? Ele dizendo assim, olha, hoje os rendimentos dos grandes executivos, ele tem uma média de alíquota efetiva de 2%. Entendeu? Então, hoje ele já tem essa ideia de que acontece isso, entendeu? Esses executivos, eles normalmente utilizam essa estrutura, não é algo que o governo não sabe que acontece, entendeu? Então, na verdade, o que eu acho que vai haver é uma rediscussão aí da forma da remuneração, tal, como é que isso vai ser pago, quanto isso vai ser pago, como vai ser dividido esse custo novo. Pelo menos porque é um custo novo, é verdade. Novo. Isso vai acontecer. Agora, sim, se você parar para pensar, ainda que esse projeto passe da forma que está, porque lembra que a gente está falando ainda de um projeto, ainda que ele passe da forma que ele está, a gente está falando aí de um incremento de 2% para 8%, né? Ou 2% para 10%, no máximo, né? Passando ali do 1.200.000. Então, pode ser que seja menos, que você tenha ali a alíquota efetiva com uma margem menor. Aí vai ter que fazer cálculo. Cálculo mesmo. Beleza, isso está ficando bem entendido, mas o momento desse pagamento, a distribuição de dividendo, por exemplo, ela vai ter que também ser paga mês a mês com algum tipo de retenção para ajuste fiscal final ou não? Acima de 50 mil. Acima de 50 mil vai ter retenção na fonte. Abaixo disso, não. Acima de 50 mil vai.
Já dentro dessa tabelinha que já existe lá. E no final é fazer controle e ajuste como todo mundo faz já no seu imposto de renda de qualquer jeito e tudo mais. Exatamente. Vamos seguir o caminho aqui. Porque agora tem uma questão que é o pessoal do Arrasta Pra Cima do Instagram aqui vai adorar agora. Que é a questão... Já mistura uma questão patrimonial aí. Porque é justamente em relação às holdings e patrimoniais. Uma cacetada de gente entrou nessa. Alguns da maneira bem feita, porque tem a forma bem feita de se fazer, né? Inclusive, a gente tem episódio aqui no podcast Procurar foi com Gutenberg Barros, que é super responsável. Grande Guto. Sabe tudo. Cara seríssimo, que faz holdings patrimoniais com muita competência, com muito zelo, o negócio funciona, não dá dor de cabeça depois. E tem quem faz errado, mas quem faz errado não é nem nosso objeto de estudo, porque quem faz errado é o cara que morra. O cara que faz certo, ele está fazendo certo porque ele está buscando ali algum tipo de ganho em relação à questão tributária, em relação à questão sucessória. Em relação à questão tributária, sempre se falou muito no ponto da tributação de aluguel. Então, o cara que tem imóvel e ele aluga aquilo ali, o cara bota aquele imóvel como uma receita de uma pessoa jurídica, porque ele vai pagar muito menos imposto na sistemática pré-reforma do que como pessoa física que ele pagaria cheio ali, poderia chegar a 27,5%, certo? Agora, com a reforma, você vai mudar ali a tributação da pessoa jurídica, está mudando também a da pessoa física. A lógica de você preferir ter aluguéis dentro de uma pessoa jurídica vai continuar dentro do que você está vendo das duas coisas? Olha só, depende, Petra. Aí é aquele negócio que eu falo assim, é muito caso a caso que você vai ter que olhar. Porque, por exemplo, se você depende da magnitude do que está se falando, né? Exatamente. Até porque eu costumo muito dizer isso, né? O que você falou, eu acho que houve uma onda aí de venda de holdings, né? Sim. Principalmente porque o pessoal estava falando, não, porque o imposto sobre herança, né? Que aí é uma questão que o pessoal está falando, do imposto de herança, que pode modificar, tal. Porque hoje, por exemplo, na Bahia, você não tem mais essa preocupação, que a gente já está no teto, né? A gente está na alíquota máxima com relação ao máximo definido lá na resolução do Senado, certo? Então, 8% é a alíquota máxima, a Bahia já aplica. Fala-se que vai se modificar essa questão da resolução para aumentar, mas isso, inclusive, é tributo estadual, né? Então, isso ainda eu acredito que ainda vai ter muita água para rolar aí por debaixo dessa ponte, certo? Mas, assim, eu já recebi ligação de cliente que o cara tem um imóvel, que é o imóvel que ele mora, aí o cara, não, eu quero fazer uma holding. Não, peraí, nada a ver, porra, né? Você vai fazer uma holding pra quê, velho? Pra você gastar dinheiro? Você tá querendo... Entendeu? Não é que eu não quero ser honorário, não, eu quero. Exato, mas, porra, bicho, eu não me sinto à vontade, né? Porque não é algo que é vantajoso pra você. Aí... Outro dia me ligou um cliente também, que aí o cara... não, eu tenho 2 imóveis. Eu tenho um apartamento que eu alugo, que eu tenho uma rendinha lá, eu recebo, sei lá, R$ 1.500, e eu tenho um imóvel que eu moro. Rapaz, você vai criar uma holding pra quê, velho? Com um imóvel? Um imóvel, pô. Você vai botar para quê? Porque, querendo ou não, as pessoas parecem que esquecem que quando você tem a holding, você tem que pagar tributo, você tem que pagar contabilidade, sim, você tem que pagar estrutura de funcionamento, ainda que seja um escritório virtual, que não é tão caro tal, mas veja que você vai ter um custo fixo daquilo. E você tem que colocar isso no papel para ver se realmente vale a pena. Ainda mais agora, se essa isenção até os 5 mil passar, aí a gente vai ter uma margem para algumas outras pessoas continuarem dentro dessa faixa de isenção. Porque, acredite, tinham pessoas que têm um rendimento baixo hoje, que me procuram querendo fazer holding. Disse, bicho, para que você vai fazer holding? Se você já tem aí uma parte de isenção. Inclusive, eu digo às vezes, olha, se você nem declarar isso, se o seu locatário não informar, a Receita não tem nem como saber disso. Você vai fazer isso para quê, bicho? Você vai colocar isso na empresa para quê? Me diga aí, para criar um problema para você ter depois que administrar outras coisas, TFF, contabilidade, enfim, uma série de coisas que você vai ter que bancar que no final das contas nem justifica. Então não faz sentido nenhum você ter uma holding nesse parâmetro. Agora tem outras pessoas, não, olha, eu quero ter uma holding porque eu quero organizar minha sucessão patrimonial. Pô, aí beleza, a gente está falando de planejamento sucessório. É outra conversa. Né? Não, olha, eu quero organizar
meu patrimônio porque eu acho que a tributação da forma que está aqui na pessoa física está mais caro. Muito provavelmente, se o cara tiver um patrimônio já mais extenso, aí faz sentido esse tipo de ideia. Rapaz, eu já recebi tanta consulta com relação a isso, Petro. Às vezes o cara está com receio de que o filho dele, meu filho está se relacionando com uma pessoa que eu não gosto, ou minha filha está se relacionando com uma pessoa que eu não gosto, que eu acho que é interesseira, como é que a gente vai fazer isso? Aí o cara está pensando também na questão da sucessão, da proteção patrimonial. Pô, não, eu tenho uma pessoa jurídica no meu nome, tal, e meus bens estão todos no meu nome também, então você tem um risco aí empresarial, né? A empresa operacional está com patrimônio, pô, não faz sentido você fazer isso, vamos tirar, porque aí está sob risco trabalhista, risco civil. Então, você tem que entender bem o objetivo do cara com relação à criação da holding, até para você poder oferecer uma solução, né? E eu falo muito isso com meus clientes. Só faz sentido para mim se eu estiver ajudando você em alguma coisa. Se eu não estiver ajudando você em alguma coisa, não faz sentido eu cobrar alguma coisa aqui de você para criar a holding. Até por isso que você vê os profissionais sérios não estão aí para fazer qualquer holding. O cara tem que realmente... Não, bicho, é como você falou. É quase que uma consultoria inicial. Pô, irmão, não é seu caso, não. Esqueça, viu? Merece fazer isso e acabou. Merece cobrar uma consulta do que cobrar uma fortuna por uma holding que o cara só vai ter prejuízo depois, né? Então, eu estava mais pensando na questão tributária mesmo, da ideia do aluguel, né? E aí vem uma outra questão em paralelo, que agora talvez seja certamente isso foi levado muito em consideração nas discussões, porque o lobby é pesado e é forte, que é a questão do mercado financeiro em relação à distribuição de dividendo, né? Você tem aí uma série de empresas, você tem aí um mercado inteiro de pessoas que investem em ações e que recebem dividendos daquilo ali. E a gente não está falando aqui de Rafael, Bruno, da senhorinha que pega a aposentadoria dela e compra uma ação da Petrobras e recebe R$5 de rendimento. Está falando de grandes fundos, a gente está falando de grandes players do mercado financeiro que não querem pagar tributo sobre dividendo porque vai atingir isso daí. Para esse tipo de dividendo, a regra vai ser a mesma. Sim, ou não? Vai ser a mesma. Não Pelo importa. menos a princípio, aí é o que você falou. A gente vai ter um lobby grande. Eu acredito, particularmente, que a reforma da forma que está, ela não vai passar. Eu acho que vai ter algumas modificações, certo? Talvez não tão substanciais quanto o que eu estou pensando, ou nem tão poucas, né, como o governo está pensando, mas eu acredito que vão ter algumas, até porque eu acho que o Congresso, boa parte ali, vai representar uma galera que provavelmente vai receber uma bocada ali, né? Vai receber uma mordida. Sim. Então, até porque eles mesmos ali devem ter, a maioria tem empresa, recebe bastante dividendo, então eles ali vão legislar em causa própria. Com certeza, certo? Mas nesse aspecto eu acredito que ainda vai haver modificação, sim. Mas, a princípio... Do que está no projeto, texto que chegou lá... É tudo uma coisa só. Rendimentos isentos, tal. Tá tudo. Dividendos é isento. Tá lá no bolo. Gente do céu, que realmente não é um negócio que... Não é fácil de passar. Não. Não acho que é fácil de passar, não. Já que você tocou nesse ponto aí, a gente já está caminhando pro finalzinho. O projeto ele é grande, ele é complexo, ele é... Rapaz, eu achei que ia ser em termos... maior, né? Você achou? Achei que ia ser muito maior. Ele foi até relativamente enxuto. Não são tantos dispositivos, não. O que você... Não, eu falo em termos do que ele modifica na estrutura da coisa. Tem uma guinada aí de... Você vai mudar a cabeça das pessoas em relação às suas tributações, né? Sim. É complexo nesse nível. As pessoas vão olhar e falar, porra, peraí, isso aqui vai mudar minha vida agora. E vai. O que você enxerga do que está aí no projeto? Quais são os pontos de maior polêmica que você acha que serão discutidos no Congresso e que correm o risco de serem modificados justamente porque são polêmicos? Olha, eu acho que o ponto mais polêmico aí, primeiro, aquele aspecto histórico que eu te falei, eu acho que isso vai para a discussão agora, sem dúvida. Porque, assim, o que é que eu vejo hoje, certo? Eu vejo pouca vontade do governo de fazer uma reforma administrativa, que eu acho que hoje é mais urgente do que a própria reforma tributária, e muita vontade de aumento de arrecadação.
Até o próprio presidente, quando ele fala em público, ele fala isso. Não, a gente não precisa cortar gasto, não. A gente precisa aumentar a arrecadação. E a verdade é que a gente já paga muito tributo, só que esses recursos são mal utilizados. Sim. A verdade é essa. Eu acho que, se você perguntar a qualquer brasileiro assim, razoável, o cara vai dizer que a galera queima dinheiro. Ralo de dinheiro público. Hoje a gente, quando inclusive o pessoal fala de emenda, fala de qualquer coisa, é bi. Não fala nem mais de milhão, é bi. Verdade, só fala de bi. Tudo é bi. Tudo é bi. E é uma quantidade, uma monta de dinheiro muito significativa. Então, eu acho que essa questão do aumento da tributação, isso vai vir muito à tona agora, porque, mais uma vez, é um aumento de tributação. Para mim, vai haver aumento de tributação, sem dúvida. Então, o pessoal está falando assim, não é para compensar a questão da isenção, perde de um lado e aí você compensa com o outro. Mas, assim, eu acredito que o governo colocou margem aí justamente para arrecadar mais. É mais uma forma de aumentar Sim. a tributação. Então, vai se falar da forma de compensação lá com relação ao IRPJ. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Essa outra questão que eu falei, né? Que quando você vai considerar essas bases da tributação da alta renda, ele vai pegar todos os rendimentos que você teve. Todos os rendimentos que você teve, inclusive rendimentos que você tenha tido na Bolsa, rendimentos que já são, normalmente, aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem regimes de tributação no imposto de renda que são diferenciados. Regimes que não vão para o ajuste. Então, por exemplo, quando você vende um imóvel, esse imóvel ele é tributado em um regime próprio. Ele não se confunde ali com o que a gente chama do ajuste do imposto de renda, né? Então, esse tipo de previsão na legislação, ele prevê que você vai pegar tudo. Aí ele faz algumas exclusões, eu tenho que ser honesto também, com relação ao imóvel. O imóvel ele diz, olha, não, imóvel ok, não vai estar. Aqueles rendimentos recebidos acumuladamente, por exemplo, ações trabalhistas que você recebeu de uma vez só, também não vai estar. Mas todos os outros rendimentos que você tenha, inclusive os isentos, eles vão ser considerados para efeito dessa tributação mínima. Em outras palavras, você está pegando rendimentos que são isentos e está submetendo a tributação. Sim. Então, eu entendo que isso aí também vai dar muito pano para manga ainda. Muito pano para manga. Dentro da atividade rural, o impacto vai ser significativo? Teve algum ponto específico a tratar disso ou ninguém se preocupou muito com isso? Não vi um trato específico com relação à atividade rural. A atividade rural, que eventualmente o cara tiver esse tipo de rendimento, ele vai... Mesmo jeito lá... Ele vai entrar no bolo também. Então, se ele efetivamente tiver os recebimentos... Eu te pergunto porque a gente assim, tem ainda, né? A gente já fez alguns programas aqui sobre agronegócio e a gente tem ainda um agronegócio brasileiro muito baseado na pessoa física, não em pessoas jurídicas, né? As grandes... Meu amigo, não se engane não. Você vai chegar em fazendas monstruosas com bi de faturamento que é em cima de uma pessoa física. Isso acontece de verdade. O cara fatura centenas de milhões de reais numa pessoa física. Né? Imagina a complexidade da declaração de imposto de renda desse cara. Deve ser um negócio louco de se fazer. Porque ele tem um livro caixa que a gente chama. Né? Que a base, né, de se fazer é desse jeito aí. Mas eu imaginei que, de alguma maneira, o governo tivesse a intenção de empurrar isso para a pessoa jurídica, entendeu? Criar algum mecanismo de aumentar a carga tributária da atividade rural na pessoa física para forçar o cara a ir para a pessoa jurídica. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas aparentemente... Porque eu acho que é um desejo de todos, na verdade, que o agronegócio migre logo, né? Saia da pessoa física e vá para a pessoa jurídica, para a atividade governamental. Isso é muito melhor em todos os sentidos, fiscalização, tudo mais, muito mais fácil, digamos assim, para o Estado. Eu achei que isso fosse acontecer, até porque não é uma atividade que é pouco relevante dentro do cenário até de PIB do país, né? É uma das atividades mais relevantes do país, é o agro. Então, talvez eu achei que o pessoal fosse ter algum tipo de pensamento nesse sentido. Ele botou lá a tributação mesmo da pessoa física. Aí eu acho que vai ser questão de conta, né? Questão de conta do empreendedor do agronegócio. Então, ele verificando lá que, eventualmente, houve incremento de tributação para ele na pessoa física, para ele abrir,
na pessoa jurídica e depois distribuir dividendos, aí ele vai ter que fazer realmente um jogo de número. Né? Ele vai ter que fazer cálculo para saber qual é a melhor forma de colocar isso para dentro. Né? Agora, esses caras também têm muito gestor de agronegócio, que eu acho os caras assim, não, pô, nenhuma, vou fazer assim mesmo, e continua. Mas, rapaz, tem uma outra forma que você pode economizar. Né? Não. E normalmente são pessoas, eu diria assim, mais brutas, né? A gente teve tem o Washington Pimentel, um advogado, ele dava aula de direito tributário também, inclusive. Eu conheci como professor de direito tributário na época, a gente deu aula na minha faculdade, e hoje ele trabalha muito com agro. Né? Sim. E ele, nessa mesa aqui, ele falou, velho, o empresário do agro, ele só quer te ouvir. Você chega lá, eu tenho coisas boas para te mostrar, para você melhorar o seu negócio. Ele só quer te ouvir se algo for fazer ele plantar melhor e colher melhor. Fora disso, ele tem uma resistência imensa a ouvir. Então, você não vai chegar e falar, não, sua estrutura tributária... É bem isso que você falou, é bem uma resistência assim, do meu amigo, meu negócio é plantar e colher. Então, se você vai me ajudar isso? Não, então, toma um cafezinho aí, pode-se embora, que eu não quero conversar. Acho que é uma vicissitude realmente do... O que é uma pena, né? Porque é talvez a atividade mais relevante do país e poderia estar muito mais... Já é extremamente avançada, né? Mas poderia estar ainda muito mais, digamos. Com certeza, melhorar, né? Sempre. Sim. Vamos agora para uma análise, para a gente terminar. Eu queria a sua opinião mesmo. Bruno, eu teria feito isso. Isso que foi feito, eu não teria feito. Isso eu teria feito, isso eu não teria feito. Pode falar sobre o prisma que você quiser, de justiça fiscal, de congruência dogmática. Qual critério você vai utilizar para dar sua opinião aí? É com você. Se fosse você o cara que ia escrever a reforma, e não estou falando só escrever, não. Você escrever e ia passar do jeito que você escrevesse. Entendeu? Você dizer o que você faria de mudança no que está aí no texto do projeto. Ou não seria desse projeto, seria outro totalmente diferente. Essa você realmente me pegou no contrapé. Foi porque eu realmente não tinha pensado nisso. Assim, eu acredito que há muitas melhoras a serem feitas com relação à tributação. No geral, você entende que esse projeto ele é um projeto bom de reforma? Ou ele é uma reforma que vai simplesmente... Aí não precisava, foi deixar do jeito que estava? Não, assim, Petra, tem pontos positivos, eu acredito que em tudo, né? Interrompendo, é porque a gente vê muito no Brasil, muita reforma de legislação que não precisava nem acontecer. Isso é fato. Os caras fazem só para fazer, tá assinando para fazer. Vou fazer uma reforma que, quando você vai ver, não mudou nada, ou o que mudou para pior. Sim. Né? Não falo nem muda para pior porque o governo arrecada mais e o cidadão se dá mal, não, porque nem sempre é isso. Às vezes muda para pior em outros sentidos. Sim. Fica mais difícil fiscalizar, fica mais difícil do cara... Tudo, né? Então, no seu pensamento, é uma reforma boa? Ou ela... Podia não existir, que a vida ia continuar bem do mesmo jeito? Não, eu assim, acredito que a ideia da isenção dos 5 mil é uma boa ideia, certo? Agora, por outro lado, eu acredito que essa tributação também da renda mínima, como eles chamam, não para mim não é algo que ainda está palatável, né? Até porque, aquilo que eu falei para você, eu tenho muito na cabeça aquela questão da compensação, né? Então, se em 95 houve o aumento do IRPJ, justamente sob a justificativa da concessão da isenção, não me parece justo agora revogar essa concessão, né? Sem baixar também. Sem a correspondente redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, assim, o que me preocupa é esse aspecto, me parece que é um projeto populista. A apresentação do projeto, inclusive, assim, eu achei extremamente... como é que eu vou dizer? Panfletária. Panfletária, pronto. Publicidade pura, assim, para o governo, no sentido daquela promessa de que, olha, os 5 mil... Vale lembrar que há anos, eu acho que a última atualização que a gente teve da tabela do imposto de renda foi em 2014. Isso realmente é um absurdo. Isso é doído, exatamente. Então, a gente teve em 2014 uma atualização da tabela. Se essa tabela viesse sendo constantemente atualizada, já estava mais de 5 mil. Exatamente. Provavelmente a gente não teria essa necessidade dessa reforma agora. Bem falado. No texto de lei que fala do novo
dessa nova faixa de isenção, que é os 5 mil, já traz algum critério para atualização anual, digamos, disso aí? Ou vai ficar também, quem quiser atualizar, atualiza, quem não quiser, não atualiza? O problema é esse. E aí o tempo todo é uma forma, ao meu ver, de aumento de tributo, sem você utilizar os meios que a Constituição prevê, né? Porque você não atualiza e a inflação vai cavalgando e vai comendo o seu dinheiro, certo? E, verdade seja dita, nenhum dos governos tem interesse nisso, né? Justamente com aquela ideia de aumento de arrecadação, e aquilo que eu te falei. Para mim, é muito mais premente uma reforma administrativa do que essas reformas tributárias que estão sendo feitas. Porque eu acredito que essas reformas aí estão muito mais no intuito de aumentar a arrecadação, só que, meu amigo, não tem dinheiro que dê se você não fizer reforma administrativa. Cada vez os caras vão querer mais, fundo eleitoral, eu preciso disso, eu preciso de... teve agora no Carnaval aquele aumento da verba de gabinete, eu acho que do Senado. Ninguém falou nada, foi um aumento de uns 160%, um negócio absurdo assim, justamente no Carnaval, porque todo mundo estava preocupado com outras coisas, né? Então, já ninguém estava prestando atenção. Exatamente, já era meio que esperado. Então, assim... Eu acredito que esse projeto tem alguns pontos que são positivos, essa questão da isenção dos 5 mil, eu acho que é algo justo, mas, por outro lado, eu acho que essa medida de compensação não me é palatável da forma que foi colocada, certo? Então, o que me preocupa é essa confusão que é feita, esse populismo em cima dessa não devia ter medida de compensação tributação. nenhuma. Exato. Tinha que, porque a simples atualização do que você falou já era resolvido, né? Então, é aquilo que a gente estava falando do apetite insaciável, né? O tempo todo vai querer mais. Isso já foi pauta, ou você percebe que é algum tipo de... Tem algum tipo de relevância na discussão, principalmente dentro do Congresso Nacional, a necessidade de uma atualização anual dessa tabela de imposto de renda? Sempre se fala, mas nunca caminha. No judiciário, muitas discussões o tempo todo, mas o Supremo já disse que é uma questão legislativa aí, a ser estabelecida, entendeu? Então, sinceramente, eu acredito que enquanto não tiver uma previsão constitucional de atualização obrigatória, o pessoal vai ficar sempre enrolando com isso. Sempre. Porque, porra, é injusto. É o mínimo, né? E é injusto. É o mínimo. Pronto. O que você fica ali pagando seu salário vai aumentando, você continua pagando mais imposto, mas seu custo também está aumentando, então, na verdade, você vai corroendo dos dois lados, né? A inflação corre de um lado e a carga tributária corre do outro, o rendimento do trabalhador. E, no final das contas, Petra, a gente não tem retorno nenhum. A verdade é essa. Né? Inclusive, recentemente estava sendo discutido alguns tipos de deduções no imposto de renda. Recentemente, né? No Supremo, esses dias teve uma decisão, eu ouvi falar disso. Qual das... foi no STJ, não sei. De educação, isso, teve de limite foi de isso educação, aí. Mas o limite de educação foi mantido, já era jurisprudência consolidada. É porque eles entendem, eles dizem assim, olha, não, isso é uma pauta legislativa, é um benefício a ser concedido. Só que no final das contas a gente sabe que não é benefício, porque a gente tem que pagar tudo. Sim. No final das contas, a gente paga tributo, a gente tem uma carga tributária elevadíssima e a gente tem pouco retorno. No final das contas, é basicamente isso. Porque se você for para pensar que a ideia de que o sistema tributário deveria seguir uma ideia de justiça tributária, essas possibilidades de dedução seriam um dos pilares dessa ideia de justiça. Né? Eu estou pagando tributo, mas eu não estou usufruindo do retorno disso no quesito da educação. Eu tenho direito a deduzir aquilo. Eu não estou usufruindo no quesito XY. E aquilo te gera... Saúde. Porra, eu nunca... Não é um pensamento, e aí, até para ficar claro para quem está vendo a gente, não é um pensamento burguês de, não, já que eu não uso o SUS, eu não quero pagar imposto. Não é isso. Até porque em algum ponto eu preciso da atividade estatal para mim. Qualquer pessoa precisa. Com certeza. Ponto. Né? Ele é necessário. O multimilionário, que nunca pisou o pé no SUS, que nunca pisou na escola pública, que não precisa de nenhum serviço estatal, ele precisa, no mínimo, do serviço de segurança pública. Sim. Porque senão o patrimônio do eleitor é tomado. Então, não tem essa conversa aqui, eu sou independente do Estado. Não é. Todo mundo precisa do Estado em algum ponto. E eu entendo que o tributo é a contraprestação disso daí. E tem que existir. Mas tem que existir de maneira diferida. Com certeza. Eu posso pagar e me sinto... E sinto que há justiça nisso. Eu pagar um determinado imposto maior do que outras pessoas, porque outras pessoas precisam mais da prestação do Estado do que eu, não vejo problema nenhum nisso. Sim. Zero problema nisso. Se eu tenho condição de não usar o serviço do Estado e usar um serviço melhor, bom para mim. Mas eu custeio para que
outras pessoas que não têm essa mesma condição. O problema, a questão não é essa. A questão é que você também não pode não retirar da carga da pessoa determinados custos que são altíssimos, né? A gente não está falando aqui ninguém está falando aqui de essa questão do limite, né, de isenção ou de dedução da educação. Amigo, o que existe do limite de dedução da educação hoje? A escola particular mais barata não cobre aquilo ali. Não cobre. Então, é um engodozinho. Né? Fica ali naquela... E esses limites também não são corrigidos, né? Não são. Normalmente é corrigido besteira. Agora, hoje, para você ter ideia, salvo engano, o de limite de educação é R$ 3.700, alguma coisa assim, do ano. Tem parcela, se você for para uma faculdade de medicina, por exemplo, tem parcela que é 15 mil. Então, o mês. O mês, exatamente. Entendeu? Parcela. E a gente está falando de limite de dedução anual. Então, isso tudo, assim, é extremamente... Esse é um ponto que me incomoda bastante. E outra coisa, quando a gente paga uma escola, querendo ou não, aquela escola vai ter que pagar tributo também, não vai? Sim, claro. Entendeu? Então, gera renda, gera emprego, e você não está utilizando o serviço público. Pô, beleza, você não me deu a dedução total, mas me dê alguma parte de dedução, já que aquilo também está gerando arrecadação por outros meios, entendeu? Então, assim, minha visão é de que seria muito mais justo se você não sobrecarrega o sistema público, né? Que você possa, ao menos, deduzir uma parte dele. Mas não uma é parte, o que não é para ser todo, mas uma parte. Exatamente. Uma parte relevante, né? Porque aí daqui a pouco ele pode dizer, não, você deduz hoje uma parte, né? 3.700 no ano. Tem que ser uma parte de verdade, né? Isso sem contar que você estimula, ao meu ver, né? Você estimula a população a se aprimorar, melhorar a qualificação da mão de obra no país. Porque se você pudesse investir isso, porque isso é investimento para a população retornar numa qualificação de mão de obra, né? Sim. Então, isso tudo, para mim, seria uma forma de você exercer também uma política social no desenvolvimento, na qualificação da mão de obra. Mas não é assim que, pelo menos, a maioria dos governos pensam. E, em termos dogmáticos, diversos projetos tramitaram no Congresso nos últimos zilhões de anos de reforma tributária, né? E, obviamente, que os estudiosos do direito tributário estavam inseridos nesse processo. Foi todo mundo desagradado? Ou todo mundo foi agradado? Ou tá todo mundo olhando e falando, puta merda, é isso aí? Rapaz, eu acho que está um sentimento dividido. Eu já vi muita gente elogiando e eu já vi muita gente assim, simplesmente dizendo, rapaz, acabou com tudo. Outro dia eu me lembro que eu fui para um evento, acho que na Justiça Federal. Aí, 2 professores meus do mestrado, né? Um foi professor Edivaldo Brito, Ele, Ave Maria, joga no chão, diz, rapaz, porcaria, isso aqui vai acabar com tudo, não sei o quê. E outro professor meu, também um juiz federal lá, não, eu acredito que a reforma vai melhorar muita coisa e tal. E fica naquela, assim. Mas, assim, aí outro dia eu estava assistindo uma aula de professor Pero Caymmi, né? Que ele dá aula excelente. Ele dá uma... já teve na rádio com a gente, já. Ele estava dando uma aula lá na pós de Direito Tributário da Baiana, que eu estou junto com a Daniela lá. E aí ele estava falando, olha, a reforma não é a melhor reforma, do meu ponto de vista, mas foi a reforma possível dentro do regime democrático, né? Então, a gente teve aí uma série de ponderações de todos os lados para a gente tentar ajustar. Então, assim, não é a melhor reforma, mas foi a reforma possível, né? É o que deu para fazer. É o que deu para fazer. E tanto é que aí eu lembrei bem disso quando você, logo no início, na abertura do programa, você colocou assim, a gente viu aqui, a gente teve a participação de várias pessoas com relação à discussão de reforma tributária e tal, e a gente verificou que alguns deles entendem que vai haver majoração para prestação de serviço, essa coisa toda. Então, assim, a gente tem ali uma comunhão de interesse, né? Uma divergência, eu diria, de interesses misturados no Congresso e cada um defendendo o seu, né? Como sempre, né? Não tem muito... Se algum dia eu vou deixar uma curiosidade para vocês aqui. Procurem algum dia algum livro de história constitucional para você ver como é que se deu o processo da nossa Constituição de 88, o nível de discussão que a gente teve naquele Congresso, ali, naquela Assembleia Constituinte. Era um negócio absurdo,
retratando exatamente isso que o Bruno falou agora. Né? Cada um puxando uma sardinha para o seu lado. Por isso que a Constituição é tão grande. Né? Tem tanta coisa que teve que ser tratada, porque era E é interessantíssimo do ponto de vista para você entender como é que funciona a política. Né? E o regime democrático. Porque nesse ponto as pessoas acham que o regime democrático ele só é as mil maravilhas o tempo todo. Não. O fato de ser um regime democrático é o que, inclusive, trava muita coisa de acontecer. Porque é justamente pelo fato de ser democrático que aquelas coisas não acontecem. Porque é a vontade de apenas um pedaço da sociedade. Então, por mais que você ache que aquilo é o certo, aquilo não vai acontecer, justamente porque estamos em um regime. E a gente tem que saber conviver com isso, né? Com certeza. Isso aqui é o que dá para ter aqui. Exatamente. Não dá para ter melhor do que isso, a não ser que a gente tenha um outro regime. Não. Então, não vamos mexer no regime, não. Vamos ficar com o que a gente tem. Gostei de sua reflexão final. Nego, obrigado demais. Achei massa. Foi top essa conversa aqui. Top demais. Eu que agradeço aí. Sempre à disposição. Pô, isso aqui é... Eu acho que se eu for fazer uma projeto tributária da OAB hoje, talvez eu acerte uma questão. Tá vendo você? Talvez eu já... Estamos no caminho. Não pela sua explicação, é pela minha limitação mesmo. Não é, eu já consigo acertar uma questãozinha. Mas estamos no caminho. Porra, nos últimos 2 meses a gente fez umas 3 ou 4 conversas sobre direito tributário aqui no Aula Extra. Não é possível que eu não aprenda também para acertar uma besteirinha ou outra, né, velho? Diga seu Instagram pra galera te seguir aí. @BrunoNou, certo? Tamo lá. De vez em quando eu tenho até que melhorar, né, as minhas postagens. Sou sempre chamado a atenção disso. Mas sempre aparece lá uma aula ou outra que eu tô colocando. Às vezes uma dica, uma discussão interessante. Então, segue lá que a gente com certeza vai trocar boas informações aí, né? Muito bem. Excelente comunicação. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu adorei. Estamos caminhando para o episódio... Já estamos hoje, salvo engano, hoje é o episódio 78. Já estamos caminhando a passos largos aí para passar 80. Daqui a pouco é o 100. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E os convidados que eu sei que gostam pra caramba também. Os membros da bancada. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Bota o sininho para você receber a notificação. Se você gostou de hoje, deixa uma curtida. Semana que vem tem mais um episódio para você. Obrigado, valeu, tchau.